Amém, glória a Deus. Fala com o irmão que está do teu lado, diga para ele shalom. Fala com o do outro lado também, diga shalom, meu irmão. Pessoal, muito bom. Acho que a gente volta com essa última aí, tá? Aleluia! Deus é bom. E o tempo todo? Muito bem. Tem muitos alunos do Rema aqui, né? Então estão afiados. Glória a Deus. Que bom que você veio. Que bom que nós estamos aqui hoje reunidos. Tenho plena convicção que não vamos sair da mesma forma. Quer dizer, eu já fui ricamente alcançado nesses louvores. O grupo de música está aí muito empenhado, muito cheio. Isso é muito bom, gente. Isso é importante. Amém? Mas eu tenho algo no coração que nós vamos, de fato, dar continuidade a um assunto que eu vinha trabalhando. Eu falei domingo passado sobre crescendo espiritualmente. Quem estava aqui vai recordar. Eu vou fazer um breve resumo aqui. Eu falei um pouco sobre a necessidade de crescimento. Primeiro eu falei do desejo de Deus que cresçamos e mostrei que precisamos crescer. E aí nós fomos falando sobre maturidade, fomos falando sobre as formas de como crescermos, através da palavra, através da comunhão. E aí eu falei um pouco sobre nós crescermos no amor. Que, gente, o amor, eu ouvi uma frase recentemente, diz assim, que o amor de Deus é o poder mais poderoso em atuação na face da terra. Então é um amor que muda, é um amor que transforma, é um amor que nos ergue, é um amor que nos constrange, de tão poderoso que é esse amor. E aí falamos um pouco sobre entender as pessoas, compreendemos o nível de maturidade de cada uma das pessoas. A gente tendencialmente, nós não temos essa... Quando não temos maturidade, melhor dizendo, nós não temos esse discernimento. Nós, às vezes, nos tornamos como aquele povo da boiada. O que é a boiada? Entra, vai todo mundo, está na pegada, eu estou junto. Mas não é isso que Deus quer para mim nem para você. Não quer que andemos junto com a boiada. Ele quer que sejamos diferentes. Sejamos aqueles que nos posicionamos, aqueles que crescem, aqueles que têm o desejo no coração de avançar, aqueles que têm o desejo de fazer... cumprir as escrituras, não só na nossa vida, mas na vida dos outros. E aí, é interessante também nós observarmos, né, que dentro desse contexto de crescimento, na área de amor, ou seja, no que diz respeito ao amor, eu falei muito sobre o amor de Deus. Eu encerrei, acredito, foi com isso, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Né? E tem uma versão que ele diz assim, tudo acredita, porque o crer é acreditar também, acredita no melhor do outro, acredita na intenção da pessoa, mas errou, eu vi que foi um erro, está provado, está tudo bem, mas e se arrependeu? Uma história do irmão Kenneth Hagin, ele relata que ele passou em frente a um restaurante, em um bar, e ele viu um irmão entrando no bar. Naquele mesmo instante, ele disse, mas miserável, acho que ele não usou essa palavra, não sei nem se existe isso no inglês, mas miserável, como é que esse camarada fez isso? Ele disse que no caminho para casa, já em casa, ele começou a ter uns sintomas de enfermidade no corpo, coisa que ele nunca tinha. E o Senhor falou comigo, e ele perguntou, Senhor, o que é que está acontecendo? Eu fiz todas as confissões, andei em fé, mas nada aconteceu. E ele disse bem assim, você julgou o meu filho. Você viu ele entrando, mas você não viu ele saindo, porque no momento que ele entrou, ele se arrependeu e voltou. Sabe, nós às vezes ficamos com a primeira imagem, ou eu vou até melhorar isso. Imagem não, com a primeira conversa. Sabe, ouvir falar de alguém me disse algo, fulano fez isso, aquilo outro. Às vezes a gente acredita muito nisso, e isso, gente, é prejudicial. Baixou um pouquinho o microfone, dá um pouquinho de retorno, por favor. Então, vocês estão ouvindo bem? Está baixo. Pode aumentar um pouquinho, gente, por favor. E às vezes, nós ouvimos e como manada, nós andamos. Porque ouvimos alguém dizer algo de alguma pessoa. Ou até criamos, né? Tem pessoas com tanta ruindade que elas criam essas coisas para machucar mesmo as outras. Sabe, isso é terrível. A Bíblia diz que Deus abomina quem semeia contenda entre os irmãos. Então, nós precisamos sim crescer espiritualmente. E aí, eu vou falar hoje sobre um tema de um livro que eu quero indicar para você aqui. Eu já li esse livro, faz muitos anos que eu li. Chama-se A Isca de Satanás. Não sei se você já ouviu falar, John Bevere, um grande homem de Deus. Ele tem vários livros, nós temos outros livros dele aí. Kryptonita, não sei o que da honra, como é?
a recompensa da honra. E aqui, esse é um deles, chama-se A Isca de Satanás. O título pode parecer um pouco sugestivo, ou então até espanta algumas pessoas. Por que é que eu digo isso? Porque eu estava numa reunião de pastores, eu lembro quando eu estava lendo esse livro, e eu fui comentar, a gente foi dizendo quem estava lendo e o que estava lendo. E eu disse que estava lendo o livro A Isca de Satanás. Os pastores olharam para mim assim, eu falei assim, gente, calma, pelo amor de Deus, eu não estou estudando Satanás não. É a isca dele. Ou seja, o que é que ele faz para nos alcançar. E o tema da nossa ministração hoje é a isca de Satanás. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 13, abre lá a tua Bíblia, por favor. Já voltamos com o telão, pode colocar na versão NVI, pessoal, por favor. 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 4. 1 Coríntios 13, 4. Enquanto você abre, eu quero indicar esse outro livro aqui. Evite a Armadilha da Ofensa. É do irmão Kenneth Hagin Filho, o Júnior, tá? Esse livro aqui, ele é um dos livros indicados na escola de ministros. Tamanha é a importância dele, quanto ele é maravilhoso. A última vez que eu li, eu já tinha lido algumas coisas dele, que a Lisa já tinha pego antes, mas eu li na escola de ministros. Rapaz, muito bom esse livro aqui. Evite a Armadilha da Ofensa. Ajuda muito a nossa vida. 1 Coríntios 13, verso 4 a 7, diz assim na versão NVI, eu vou ler. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Eu gosto dessa palavra, não guarda rancor. O amor, verso 6, o amor não se alegra com a injustiça, mas alegra-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu quero ler o versículo 8, diz assim, o amor nunca perece. Aí ele vai falar aqui que as profecias desaparecerão, tudo vai desaparecer, mas o amor, ele vai permanecer firme. Por quê? Porque é Deus. Deus é amor. Já disse isso domingo passado, que Deus não é uma expressão do amor, ele é o próprio amor em ação. E nós que temos hoje, nós que nascemos de novo, nós temos a mesma natureza de Deus. Então essa natureza veio fazer parte de mim, da minha e da tua vida. Então hoje nós devemos refletir esse amor. Então quando a gente fala sobre a isca, eu queria começar no Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 5. E aí eu vou ler na versão King James. É uma versão bem conhecida por algumas pessoas. Lucas 17, a partir do versículo 1. Deixa eu abrir aqui. Evangelho de Lucas, capítulo 17. Glória a Deus. Aleluia. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 5. Lucas 17, 5. A gente vai ler de trás para frente, por incrível que pareça. Mas diz assim o versículo 5. Diante disso, pediram os apóstolos ao Senhor, aumenta a nossa fé. Eu acredito, você já deve saber disso, se não vai saber hoje, mas os discípulos passaram muitas experiências com o Senhor. Eles viram muitos aleijados andando, surdos ouvindo, pessoas sendo ressuscitadas. Eles tinham visto muitos milagres, mas muitos mesmo. E é interessante que nessa parte aqui, eles pedem para que Jesus aumente a fé deles. Você vê que nas outras passagens que eles foram para isso, até quando foram enviados, os 40, né, foram na missão deles lá, eles não fizeram isso, aumenta a nossa fé. Não, tá, beleza, Senhor, vamos lá. E aí eles vieram todos felizes. Eu impus as mãos sobre os enfermos, foram curados, o aleijado começou a andar, o surdo a ouvir, o cego a enxergar. Senhor, milagres aconteceram. E eles não vieram, Senhor, aumenta-nos a fé. Mas o contexto dessa história, que eu vou ler, desse relato, eu vou ler para você. Aí a gente agora vai lá para o versículo 3, 4 e 5. De fato, 4 e 5, a Bíblia diz assim. Se contra ti, olha bem, vamos ler do versículo 1, é interessante. Então Jesus declarou aos seus discípulos, é inevitável que fatos ocorram que levem o povo a tropeçar na fé, mas ai da pessoa por meio da qual vem um escândalo.
Seria melhor que tal pessoa fosse atirada ao mar, como uma pedra de moinho amarrada ao pescoço, do que induzir um destes pequeninos a pecar. Ou seja, provocar a ira, provocar contendas, difamar, sabe, aquelas coisas que acontecem. Verso 3, tende cuidado de vós mesmos, se o teu irmão pecar contra ti, isso é para mim e para você, Jesus está nos ensinando. Repreende-o, e caso ele venha a se arrepender, perdoa-lhe. Mas, pastor, eu vou repreender o meu irmão, vou brigar com ele. Não, você pode conversar com a pessoa e dizer, não, rapaz, aconteceu isso, você devia fazer isso. É importante a gente conversar. É mais ou menos assim, é importante a gente lavar a roupa suja. Porque se nunca, por mais que eu tome banho e minha roupa permanece suja, eu vou ficar fedendo. Então é importante sim, agora conversar com amor. Eu já vi isso, tá? Algumas pessoas dizem assim, comigo é assim mesmo. A verdade tem que ser dita, doa a quem doer. Aonde está escrito isso? A verdade, ela tem que ser dita em amor. Não é doa a quem doer, não. Porque às vezes, por exemplo, eu posso suportar coisas que o pastor Wellington não suporta. Porque nós somos, por exemplo, que é uma vantagem que nós militares temos, nós somos mais ríspidos, mais grossos, sabe? Aquele negócio mais ignorante. Então a gente aguenta o que a gente chama lá de acocho. Né? Eu aguento acocho mais talvez do que o pastor Lucas, do que o pastor Wellington não, que ele fez o negócio dos homens, não aguentou acocho. Como é o nome lá do negócio? Os guardiões, ele fez os guardiões, ele é um guardião, viu gente? Tá vendo aí? Passou, penou que só. Mas vamos levar para o pastor Lucas. Eu tenho mais resistência, naturalmente falando, à pressão do que o próprio pastor, do que ele. Por quê? A estrutura que ele tem é diferente da minha estrutura. Mas o que a Bíblia está nos ensinando aqui, falar sobre, quando fala de amor, falar sobre perdão e verdade ter que ser dita, a falar as coisas, ou seja, lavar as roupas, eu posso chegar em uma abordagem ao pastor Lucas, eu devo, diferente da que eu chego no pastor Fernando. É como um ministro, olha, os pastores aqui, os que tem aqui e os dos pontos de pregação, eu não falo com eles, por exemplo, como eu falo com você, ovelha. Eu não falo com os ministros como eu falo com você, ovelha. Mas por quê, pastor? Porque eles estão em treinamento. Eles são pessoas que precisam ter afilar mais um pouquinho, porque decidiram correr o ministério, é normal. Eu sou afilado, eu sou esmerado, vamos chamar assim, pelos meus líderes. É normal isso, porém, eu tenho que dizer em amor, sabendo o nível dele. Então, olha, ele continua, verso 4. Se contra ti, este irmão, pecar 7 vezes ao dia, e por 7 vezes vier ter contigo, dizendo, arrependo-me do que fiz, perdoa-lhe. Verso 5, diante disso, pediram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Rapaz, é interessante, né? Porque milagres viram, mas quando eles se depararam com essa situação, eles pararam e disseram, Senhor, pelo amor de Deus, me ajuda, me dá fé. Mas eu vou parafrasear, é como se Deus estivesse dizendo, ele estivesse dizendo a Jesus, agora foi demais. Não dá, o Senhor está me pedindo para quê? Para eu perdoar 7 vezes num dia, não, está baixo, eu não sou santo, você é santo. Eu não sou Deus, você é filho de Deus. Que a gente bota desculpas para não fazer aquilo que precisamos fazer. Agora, no versículo 1, aqui, essa palavra, Lucas 17:1, essa palavra ofensa, olha o que ela diz aqui, deixa eu abrir aqui, Lucas 17:1. A palavra ofensa, que ela no original chama-se escândalo. E essa palavra escândalo, ela quer dizer armadilha. Das traduções dela é armadilha. Armadilha de quê? O que é? Aquelas armadilhas que a gente bota, carapuça. Isso aí. Aí não tem ali a armadilha? Bateu ali, cai, prende. Sabe, olha o que o texto está dizendo aqui no verso 1. É impossível que venham armadilhas, vão vir. Mas, ai daqueles que fazem isso, vai acontecer de chegar para mim e para você uma armadilha.
E eu digo isso, eu tenho conversado com a Elisângela esses dias, sabe que a gente tem que se policiar, porque o diabo ele é craque em mexer no passado para provocar feridas hoje e no presente. Tome cuidado, às vezes, com coisas que estão sendo ditas, que coisas que já passaram, gente. Pelo amor de Deus, eu gosto de dizer que quem vive de passado é museu. Eu não tenho que estar vivendo, mastigando coisas que aconteceram. Deixa eu te dizer, o Satanás, a gente tem que falar do diabo mesmo. Porque a gente fala muito de Deus, a gente fica até mansinho, né? Vamos falar do cão mesmo. Ele é craque em provocar discórdia. Ele ama ver a nossa desunião. E eu dizendo a Elisângela, a gente tem que atentar para algumas coisas que acontecem e a gente sair de lá e dizer, não, aqui não é a raiz está por trás, vamos ver onde foi que chegou. E eu tenho visto isso, tem dado certo. Ah, pastor, mas não é fácil. Está tudo bem, mas é possível. A gente vai atrás da raiz, existe um problema. Então, se tem um problema, tem um causador. E vou te dizer uma coisa, com toda certeza. Na maioria desses problemas, Satanás é o provocador de todos eles. Ele não quer, por exemplo, eu e o pastor Fernando Unido, ele não quer não, gente. Ele não quer. Você por exemplo, eu e Jane, que é Débora para você, é porque ela tem Jane e Débora, eu chamo ela de Jane. Eu e o pastor Ildinho, ela quer que se por ele, a gente está em discussão. Nós somos um time, nós estamos crescendo, somos uns pastores, então estamos trabalhando juntos. Sabe o que ele quer? Desunião. E o diabo não quer isso, não é só na igreja não, viu meu irmão? Essa desunião é na tua casa, é no teu trabalho, é lá na faculdade, é na escola. Ele não ache você, melhor dizendo, não pense você, que o diabo vai olhar e ver vocês crescendo, felizes, e bater palma. Valeu, gente, ainda bem que vocês estão obedecendo a palavra. Ele vai lançar mentiras, ele vai lançar discórdia, ele vai trazer coisas para que nós percamos a força. Mas não é isso que Deus quer. Deus não nos quer unidos, Deus nos quer amando uns aos outros. Isso é tão sério, gente. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 24, a Bíblia diz assim, 2 Timóteo 2, 24. Olha o que ele diz aqui, o servo do Senhor, vou ler na NVT, o servo do Senhor não deve viver brigando. Tem algum servo do Senhor aqui? Meu irmão, a gente não deve viver brigando. Quem briga é menino. Eu lembro que eu fiz muito isso. Eu era ruim, confesso. Eu tinha dois camaradas brigando com o outro, a gente chamava ciscando. Era outra palavra, mas ciscando serve. Eu botava a mão, quem cuspir primeiro ganha 10. Aí o cara cuspiu, eu baixava a mão, aí um cuspiu o outro e pau. E eu ficava só rindo. Era ruim, gente. Eu abusava isso aí, gostava disso, era bom. Passou. Não presta não. Mas por que a gente fazia isso? Porque nós éramos meninos. Hoje, eu sou polícia, eu aparto briga. Olha que diferença, que extremo, absurdo. Deus me bota para apartar briga, de tanta briga que eu provoquei. Mas Ele me bota para apartar. Por quê? Porque nós somos maduros, nós somos gente grande, gente. Ah, pastor, quer dizer que o senhor nunca discutiu? Quem nunca discutiu? Mas o menino, porque o menino, ele é bem fácil de entender isso, ele corre para a briga. O maduro, ele evita a briga. Eu deixo de dizer umas verdades, eu queria dizer na cara. Dá vontade. Os líderes sabem o que eu estou dizendo, que acontecem algumas situações que dá vontade de a gente dizer na carne, dá-lhe. Mas eu não posso dizer. Porque eu vou ferir, eu posso matar, e não é o que Deus quer para mim. Mas vontade de dar, não dá. Cadê líderes, pastores? E eu estou falando meio da igreja. Povo crente aqui, ó. Como espero um dia em que verei a face do meu amado. Está lá cantando e fica com um pantinho. Mas por quê? Porque nós precisamos trabalhar essa área da nossa vida. Nós precisamos andar em amor. Ele diz, olha, o servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável com todos, apto a ensinar e paciente.
Meu Deus do céu. É mesmo, diga aleluia mesmo, para ver se a gente respira. Olha o versículo 25. Instrua com mansidão aqueles que se opõem na esperança de que Deus os leve ao arrependimento e assim conheçam a verdade. Então voltarão ao perfeito juízo, ou seja, a gente instrui a andar em amor. Oh, Deus quer assim. Aí diz, então voltarão ao perfeito juízo e escaparão da armadilha, de novo, ó, armadilha do diabo. É armadilha. Provocar contendas é o diabo. Gosta de fazer zoada, gosta de fazer bagunça, gosta de criar coisas. Recentemente tive uma situação com uma cunhada minha, e eu não estava no meio, mas uma situação. E aí, quando eu vi a situação, eu digo, mas rapaz, aquela coisa, a gente sabe da primeira informação, não escuta o outro lado, aí quer tomar partido, aí não sabe nem o que é. Aí eu parei, eu disse, opa, comigo mesmo, quieto rapaz, você é apaziguador, você é o maduro dessa história, você enxergou, então Deus está te mostrando algo. Deixa eu dizer uma coisa, se Deus te mostra alguma coisa que precisa ser corrigida, é porque está confiando na tua maturidade para você corrigir. Aprenda isso. Ah, é, porque eu sou o maduro da casa. Então, graças a Deus, você é o maduro da casa, continue sendo, avance. Agora, é interessante que a Bíblia diz em Mateus, capítulo 24, aqui fala de uma progressão, que eu estava relendo, de fato, relembrando o livro. Essa aqui é a isca de Satanás, John Bevere toca nesse versículo, nessa passagem. Mateus, capítulo 24, verso 10, eu vou ler a versão King James, diz assim, ó. Muitos ficarão ofendidos, trairão um ao outro e odiarão um ao outro. Se você vê o contexto, isso aí, Jesus está falando das coisas que iriam acontecer já no fim dos últimos dias. E você sabe que nós estamos no fim dos últimos dias, não sabe disso? Ah, pastor, eu já ouvi tanto isso. Eu já vi pregadores antigos dizerem isso. Pois é, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, meu irmão, não vai no teu tempo, porque é no tempo de Deus. Aí aqui ele traz esse relato, que no final, no versículo 10 apenas, ele diz assim, muitos, e essa palavra muitos, no original, quer dizer, ela quer fazer uma sequência, ela é polos, a palavra no grego, e ela diz assim, numerosos, muito e grandes. Ou seja, muito quer dizer que muita gente, isso é no meio do povo de Deus. Isso, silêncio mesmo. Essa bagunça é no meio do povo de Deus. Porque o mundo isso já é normal. Não se iluda. Eita, olha aí o que Jesus estava dizendo que vai acontecer. Isso é no meio do povo de Deus. E eu vou te mostrar pelas escrituras que ele estava se referindo ao povo de Deus. Porque lá na frente ele fala que muitos esfriarão na fé. Só é da fé quem é de Deus, é ou não é? Está aí, 3 versículos na frente, fala sobre isso. Mas ele continua. Então muitos serão ofendidos, trairão um ao outro e odiarão um ao outro. Perceba, ofensa, traição e ódio. Uma sequência, ou seja, uma coisa que aumenta a outra. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 18, verso 19, olha que texto tão sério. É mais difícil reconquistar um amigo ofendido que uma cidade fortificada. Rapaz, e vamos para o tempo deles. Para que servia as cidades fortificadas? Para que servia aqueles muros? Para 2 coisas. Uma, prender quem estava dentro. E a outra, impedir quem estava fora de entrar. Segurança, mas existe a parte da barreira, das muralhas. E muitos de nós estamos com muralhas. Nós levantamos muralhas em defesa, às vezes, eu vou te explicar isso. E às vezes também porque ficamos, vamos dizer assim, não querer mais machucar, acaba sendo de defesa, não quero mais me machucar. Muralhas são coisas que são levantadas nesse intuito, de defesa. Que defesa? Às vezes, vamos lá, às vezes não. Aqui, acredito, alguém aqui já foi ofendido? Levantei logo minha mão. Né? A gente fica, né? Tem gente que fica de bico, mas tudo bem. E a gente cria muralhas. Por que cria muralhas? Porque a gente se defende.
Onde entra já, inclusive, aqui o segundo ponto, que é essa traição. Essa traição aqui no original, ela está dizendo que ela quer dizer que uma das traduções é que nós estamos levantando barreiras em defesa de nós a respeito do outro. Não quer saber o que o outro vai sofrer, não. O que importa é que eu esteja bem. E às vezes não é nem só o outro, mas nós mesmos. Como acontece isso, pastor? Fácil. Eu fui ofendida. Quando a gente é ofendido, a primeira coisa que a gente faz é dar ré. A gente recuar. A gente se trancar. Onde quando a gente se tranca, aquilo que nós temos não consegue mais sair. Fácil entendimento, gente. Existem dois mares, Mar Mediterrâneo e o Mar Morto. Um próximo do outro. Tem duas nascentes que alimentam eles. Um, que de fato não é um mar, é uma lagoa grande. A água entra no Mar Mediterrâneo, então a vida entra, como o mar solta, vida sai. Continua a vida. Mas o outro é o Mar Morto. A vida entra, como não sai, tudo que entra morre. Trazendo para nós o entendimento. Se eu estou pegando pessoas, se eu estou guardando isso para mim, sou ofendido, guardo para mim e não libero, a vida que há em mim, que eu posso chamar aqui de perdão, quem acaba morrendo? Sou eu. O escritor aos Hebreus diz que raiz de amargura, gente, isso mata e contamina os outros. É terrível isso. Isso não é para existir no meio dos crentes. Não é. E eu estou aqui, como o apóstolo Paulo disse, instruindo você. Ei, atenta para isso. Deixa de ser menino. Caramba, devia trazer o cinto, tirar assim. Vai! Não, acho que eu não ia fazer isso. Mas parar de ser criança. O apóstolo Paulo disse que quando eu era menino, eu fazia coisa de menino. Mas agora que eu cresci, eu não faço mais coisa de menino. Gente, o problema da gente é que a gente escuta, mas não dá ouvidos. A gente ouve, mas não quer dar atenção, não quer obedecer. Pastor, porque o senhor não conhece essa praga que está do meu lado. Meu irmão, que praga. Acredita nele, acredita nela, acredita na pessoa. Dá a chance. Interessante, vamos lá, gente. Quando você e eu erramos, alguém quer outra chance aqui? Quer mesmo? Então dê. O rio saindo, a vida. Vida vem, vida sai. E não fica só aprendendo, macuado. Fica pequenininho, não quer nem saber, me isolo. A Bíblia diz que aquele que se isola, insurge-se contra a própria sabedoria. Provérbios fala sobre isso. Então não é sabedoria se isolar. A sabedoria é resolver o problema. É aquela história, as pessoas mas alguém me decepcionou, um amigo, e é lógico, você já viu, por um acaso, você conheceu o Antônio lá de Buíque? Alguém conhece? Seu Antônio pode fazer o que quiser, não vai te ofender não, porque você não conhece. Agora, se esse pastor aqui fizer alguma coisa, porque, entenda isso, a gente vive de expectativas. Que expectativas? Eu tenho uma expectativa de que eu vou ter um feedback, por exemplo, vamos lá, de uma pessoa do mundo, das atitudes de pessoa do mundo. A minha expectativa não é tão grande, é por isso que eu não me decepciono muito. Eu vejo uma pessoa mundana, mentindo, roubando, isso é a característica dele, a gente não se decepciona muito. Aí sobe para um cônjuge. E aí, o mesmo nível de decepção, mas quem foi que ofendeu? O cônjuge é pior ainda. Aí a gente fica ofendido, a gente fica logo, mas rapaz, eu não acredito não. Por quê? Porque tinha uma confiança. E se for o pastor? A expectativa é lá em cima. Eu vivo medindo palavras na minha vida o tempo todo. Sabe por quê? Porque eu não quero errar. Mas pastor, quer dizer que o senhor nunca errou? Claro que eu errei. Várias vezes. Mas me arrependi logo e resolvi. Você não vai me ver de bico com você não. E se ficar, eu vou atrás de você. Vou lhe dizer, vira a cara para mim. Eu vou até você, tá com problema. Tá com cara feia, eu pergunto logo, é fome? Se não for, eu sou assim. Eu sou desses. Eu não deixo ninguém com cara feia comigo. Eu posso até deixar por um dia ou dois para amansar, para não receber pedrada. Mas depois eu chego, gente, chego mesmo. Peço perdão no que eu errei, não tem um problema. E qual é o problema disso? Se você fazer também. O que é que nos impede de andar em amor?
Tem uma coisa que nos impede, querer. Isso é o que impede. É porque eu não quero. Sabe o que é isso? Ruindade. Eita, eu queria dizer isso. Ruindade aonde? Na carne, meu irmão. Porque o teu espírito é recriado. A tua alma precisa ser renovada, assim como a minha. Aí a carne tem ruindade, ela tem mesmo. Eu vou me dizer a história, eu vou matar na unha. Isso é expressão que não pode existir na minha e na tua vida não, meu irmão. Pelo amor de Deus. Ruindade não é para existir no nosso corpo, mas não. Isso é uma miséria. Faz o seguinte, vai feito eu castigo a minha carne quando ela erra. Eu castigo. É mesmo, pastor? É. Tem uma coisa, por exemplo, que eu gosto muito, chocolate. É uma delícia mesmo. Chocolate é top. Não sei se você gosta. Amargo, meio amargo, desamargo, doce. O que tiver. Eu gosto de chocolate. Eu chego na casa do pessoal. Uma vez eu estava na casa de André. Aí ela disse, toma. E eu estava sem comer doce. Não, eu estava viajando, alguma coisa assim. Aí eu digo, não vou comer doce. Aí eu comi. Quando eu exagero só um pouquinho, eu dou um castigo. 30 dias sem açúcar. Dou-lhe mesmo. Para que quebrar as coisas? Para que bagunçar? Sabe, quem é maduro se autodisciplina para evitar errar na mesma coisa. Agora o menino escuta as coisas e por ruindade na carne. Tem aquele menino que a gente olha assim, de fato, menino, cachorro, tem uns cachorrinhos. Um maguinho fininho daquele do teu, como é a raça dele? Pinte. Eu acho que aquele cachorro é endemoniado. O bicho tem uma raiva. E ele sobe, desce, pula no portão, vai, vem. Sabe, às vezes tem gente que é assim, gente. Você está rindo do cachorro ou da pessoa? Porque tem. É porque a minha família é sanguínea. Ei, você era. Você agora faz parte da família de Deus. Então deixa esse negócio de lado, vamos avançar, vamos crescer. Oh, aleluia. A Bíblia diz, gente, isso é tão interessante observar, porque a Bíblia nos ensina, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz assim, 2 Coríntios 10, versículo 4 e 5. Eu vou trocar a versão aqui, a versão Almeida. A Bíblia diz assim, ó. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruir fortalezas, anulando sofismas, coisas antigas, impregnadas, aquele negócio lá de antigamente. Sabe o que é isso? Pronto, um exemplo. O próprio Jesus lidou em pouco tempo com o apóstolo Pedro por 2 vezes. Uma, ele diz, bem-aventurado és tu, Pedro, pois sobre esta, porque palavra abençoada que tu falasse, sobre essa palavra edificarei a minha igreja. Com pouco tempo Jesus está dizendo, sai dele, Satanás. Veja que nós podemos ser influenciados por Satanás. E essa isca, é o que ele quer, é uma influência. Ele joga uma sugestão. Agora, o que eu e você vamos fazer com a sugestão, faz toda a diferença. A isca dele é como um peixe. Eu não sou pescador. De vez em quando ainda pesca. Agora, meu irmão Léo diz que é. Ele tem vara, ele tem isca para isso, isca para aquilo, e não sei o que lá, e toma a pescar. E cada isca tem um negocinho. E eu sei que uma isca, ela não se eu estiver dentro d'água, e eu ficar balançando assim a isca, o peixe não vem nunca. Sabe por quê? Porque a isca, ela vem sutil. Ela tem que estar paradinha ali, ó. E o peixe vai ver lá, abestalhado. Aí morde a isca. Quando ele morde a isca, ele morre. A isca de Satanás, ela não vem gritando para você, dizendo, ei, sou eu o cão, vice? Ela vem sutil, ela vem enganosa, vem sorrateiramente. Porque se viesse gritando, se viesse fazendo alarde, a gente não olhava não, a gente corria. Mas ela é sutil. O próprio, a continuação do texto em Mateus capítulo 24, verso 10, o 11 diz assim, eu vou ler no verso 10. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar e trair e odiar uns aos outros.
Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. O que é isso? A mentira, ó, a isca de Satanás, ela vem de um modo que venha nos enganar. E o problema de quem é enganado é porque ele foi enganado. Tão simples, mas é muito básico, pastor. Quer dizer, o problema de quem foi enganado é quem é enganado. Exatamente. E principalmente quando enganamos a nós mesmos. Essa que é triste. Misericórdia. Vai se disfarçando, sabe? Uma vez, um dos testemunhos nesse livro aqui, de John Bevere, eu lembro que ele fala de um testemunho que ele dizia assim, eu amo todo mundo, só não gosto daquela pessoa. Ele disse que no momento que ele disse isso, aí o Senhor falou comigo, vai ser bom quando tu ver, eu quero ver o que é que você vai fazer quando tiver os dois lá no céu, a eternidade todinha. É sério. Já parou para pensar que teu irmão aí do teu lado vai estar no céu contigo? Pois se acostuma com ele. Vai que o negócio lá só tem uma eternidade para viver, só. Aí às vezes a gente fica ainda com um pantinho, né? Um com o outro. Eu entendo alguns níveis de acesso. É aquela história dos amigos, né? Tem amigo que é amigo de verdade, tem amigo que é colega, que a gente chama, principalmente a maioria das mulheres, ou é amiga, né? Mas o nível da amizade é algo bem diferente. A gente precisa entender isso aí, tá certo. A gente precisa viver em paz com todo mundo. Não tem inimigo. Mas nível de acesso, nem todo mundo. Amigo dá para contar na ponta, nos dedos de uma mão só e ainda sobra. Amigo é assim. Sabe? Mas tem aqueles outros amigos. Só é entender o nível de acesso, o que pode falar e o que não pode. E Deus vai abençoar. Então quando nós nascemos de novo, nós somos transformados. Nós temos a condição necessária disso. E como eu estava falando, a traição, ela vem de alguém que é próximo. Traição não. A decepção vem de alguém que é próximo nosso. E está na Bíblia isso daí, gente. Isso não é história de coach, não. Está na Bíblia. Eu quero ler para você. Salmos 55, verso 12. Olha que maravilha. Com efeito, olha o que ele diz, versículo 12 do Salmo 55. A Almeida Revista Atualizada, pessoal. Com efeito, não imagino que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Deixa eu mudar aqui a versão. Espera aí, NVT. Fica melhor. Agora. Não é, na versão NVT, não é meu inimigo que me insulta. Se fosse, eu poderia suportar. Não são meus adversários que se levantam contra mim. Deles eu poderia me esconder. Antes é você, meu igual, meu companheiro e um amigo chegado. São essas pessoas próximas que nos decepcionam. Tá bom, pastor, beleza. O senhor agora falou, o que é que eu vou fazer? Derrubar as muralhas. Derruba. Vence isso. Controla a carne. A gente estava gravando essa semana a meditação diária, e uma delas vai ser fala sobre o domínio próprio, a crucificação da carne. Isso é obra da carne, discórdia, dissensões, são coisas da carne, gente. A gente não precisa viver na carne, não, a gente precisa andar em amor, é isso que a gente precisa fazer. Olha, interessante, eu vou te ajudar a identificar, queria o tecladista, por favor. Quero te ajudar a identificar algo, para ver se realmente você odeia uma pessoa. Pense comigo em alguém que você não quer ver de jeito nenhum. Não me diga, só pense, bota só aquela bolinha aqui assim. Pense nessa pessoa que você tem raiva. Pode ser que você não tenha ódio, nada, mas tenha. Mas se essa pessoa, agora, só tinha você e ela, ou ele, tanto faz, e só os dois, e essa pessoa tivesse com um problema de saúde grave, não, melhor, tivesse que socorrer urgentemente agora para o hospital, você faria? Não me responde. Mas é aquela pessoa que você não gosta. Mas pense de novo, uma pessoa bem ruim, que você não gosta nem de ver. E aí ela estava lá, teve um acidente, e só estava você para socorrer. Você iria socorrer? Eu vou te dizer, se você
fosse socorrer, independente de quem fosse, é porque na verdade você não odeia essa pessoa. O problema é que a gente cria muralhas. E a gente precisa quebrar essas muralhas. A gente precisa quebrar essas coisas. Porque na verdade nós amamos. É porque na hora a nossa carne, ela está aflorada às vezes. Mas a nossa natureza, ela é tão fácil de identificar que quando eu falei sobre isso de um socorro, pelo menos eu acredito que a maioria socorreria alguém. O seu inimigo. Não, mas é melhor que aquela peste morra. Ela vai dizer isso. Não, a gente socorre. Ah, pastor, mas é porque eu sou bom. Pronto, é esse amor que está dentro de você que tem que aflorar. Para amar. Para falar. Ser educado. E logicamente, né, se ser educado, eu quero abrir um parênteses. Às vezes as pessoas passam, principalmente hoje que eu fiquei mais conhecido um pouquinho. Pastor, eu não falo porque eu não conheço todo mundo. É muito difícil eu lembrar de todo mundo, é mais fácil os outros lembrar de mim. E eu estava passando essa semana, minha mãe estava na rua, eu passei ela do lado do carro, e mãe nada. Eu sei quem é minha mãe. Porque tem gente que fica de biquinho, né? Porque passa e não fala. Realmente, é para a gente falar assim. Bom dia, boa tarde, boa noite, graça e paz, shalom. Isso é o nosso cumprimento, gente. A gente precisa ter essa prática. Isso é andar em amor. E aí vamos falar aqui do avanço. Aí aqui tem o amor, aí vem a falta de perdão, a ofensa, melhor dizendo, a traição e por fim, isso vira ódio. E aí eu quero trazer uma tradução de um ódio para te ajudar um pouquinho, porque às vezes quando a gente pensa em ódio, é aquela vontade de esganar. Pode até ser, mas nós que temos o amor de Deus, isso não é para ser. O ódio é algo já muito pesado. Vem do disfarce, vem da ofensa, aí vem da traição, que a gente pode chamar de disfarce, aí vem o ódio. Essas três coisas, elas são mortais. E a gente precisa atentar. E aqui eu quero advertir você para algo. Não sei se você tem conhecimento, mas se você pega um sapo, coloca ele dentro d'água, dentro de uma panela e acende o fogo, ele não salta de lá. Ele morre ali. Agora, se você botar água quente e jogar ele salta. O que é que isso me ensina? Que essas coisas, elas vêm de uma forma tão sutil que a gente não percebe. Acaba morrendo. 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 11. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examina a tua vida. Libera isso daí. Não bota essa muralha não, porque a muralha serve para trancar também. Quando a gente tranca, aí a ofensa, a tristeza. Aí vem, sabe o que está acontecendo muito hoje? Depressão. Muitas pessoas depressivas e não sabem o que é. Muitas vezes é falta de perdão. De liberar o amor que está dentro dela. Ou dele. E aí se afunda. Está todo mundo vivendo. Todo mundo sorrindo. E a pessoa está lá. Por quê? É uma frase bem antiga, né? Deixar de perdoar alguém é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Amém, bebê. Versículo 13. E eu encerro com isso. Do capítulo 24. Versículo 12. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Mas quem se manter firme até o final, ou até o fim, será salvo. Fique firme. Mas pastor, é muito difícil, é pesado. Eu sei. E quer ver que ficar pesado?
Vou te ajudar. Eu não sei se eu vou te motivar ou desmotivar, mas vou dizer. Decida andar em amor, independente de qualquer coisa. Deixa eu te dar uma notícia. Diga primeiro isso antes de eu dar a notícia. Diga assim: sobre todas as coisas, eu sou mais que vencedor. Amém? Quando nós decidimos, nos posicionamos acerca de algo da parte de Deus, pode ter certeza, vai se levantar coisas naquela área para provar se realmente a gente está firme. Eu decidi isso há um tempo atrás, já decidi mesmo. Eu não consigo ficar chateado com ninguém. Posso até num momento assim ficar com raiva, mas rapaz, que filho da mãe fez um negócio desse. Mas é rapidinho, eu passo. Porque a gente fica com raiva. Quem nunca ficou, por favor, atire a primeira cadeira. Mas é possível, meu irmão, a gente decidir andar em amor e conseguir. Ah, pastor, mas eu já fui lá, já fiz de tudo. Fez a tua parte? Fique em paz. Mas está falando de mim. Teu coração te condenas? Não? Tenha de paz com o Senhor, porque Deus é quem te justifica. Mas estão falando algo que eu fiz. Se arrependa, muda, porque o que ele vai dizer já não vai mais existir. Porque nós temos um advogado, a destra de Deus, chamado Jesus Cristo, que ele vai nos purificar de todo o pecado. Ou seja, a gente não tem desculpa. A gente pode não querer, mas desculpa não tem não. Eu posso não querer andar em amor, eu posso. Mas eu decidi querer, minha gente. Porque isso abrange no meu trabalho. Já tive inúmeras oportunidades no trabalho de eu fazer mais nada, um miserável desse. Estou vendo que é moleza, é sacanagem, ele está querendo fazer se aproveitar. A gente percebe, eu não sou menino, eu não sou bobo. Não sou. Mas eu decido ajudar, fazer o bem. Provérbios diz: quando tiver ao teu alcance, não deixe de fazer o bem. Faça isso com quem te ama e com quem não te ama. Isso é uma prova de que você ama, mesmo não sendo amado. Gostei, vou dizer de novo. Faça isso com quem te ama e com quem não te ama, porque isso prova que, esqueci, ó. Faça isso com quem te ama e com quem não te ama, porque isso é uma prova de que você ama. Faz isso, vai dar super certo. Eu digo uma coisa, a tua vida ela vai ser, muito melhor. A gente vai estar, flutuando em paz. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela oportunidade de ouvirmos a tua palavra, sermos instruídos acerca disso. Isso é muito bom. E eu te louvo pela vida dos meus irmãos, Pai. Eu oro para que o Senhor abra os nossos olhos, para que possamos ver aquilo que nós não estamos conseguindo ver. Nos ajuda na nossa fraqueza, para que possamos vencer tudo aquilo que for preciso, toda barreira, toda muralha que precisa ser derrubada. E nos dá sensibilidade, Pai, no teu espírito, no nosso espírito, para que percebamos as artimanhas e as investidas de Satanás, de modo tal, Senhor, que quando elas se levantarem, nós sejamos perceptivos e entendamos a linguagem dele e não caiamos nas suas armadilhas. Pai, livra-nos do mal. Essa é a minha oração. Nos dá sabedoria, nos dá entendimento, nos ajuda a crescer, Pai. Em nome de Jesus. Continua orando.